Bom dia, amigos da Top FM. Está no ar mais um Os Reis do Coxo, na maior rádio sertaneja do Brasil. Estou aqui hoje com meu amigo Vitor Alves. Bom dia, senhoras e senhores, tudo maravilhoso. Hoje mais geladinho aqui na Bauru.com Leilões. Um milagre, estamos até de blusa hoje, né, Miguel? O clima deu uma girada boa, uma esfriada boa. Estamos recebendo hoje o Luiz Paulo Pessotto, zootecnista, mais do que um amigo, quase um irmão meu. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, bom dia pessoal da Top. É uma honra estar aqui participando com vocês hoje. Ainda mais pelos nomes que já passaram por aqui, me sinto honrado de ter sido convidado para estar aqui com vocês hoje. Aqui o pior do programa só eu e o Miguel mesmo, o resto todo mundo é bom. O Luiz Paulo como eu falei já, é zootecnista, ele é representante comercial, na verdade ele é franqueado da ProBeef Cargill, uma empresa que faz nutrição animal. E é um cara que eu tenho um respeito muito grande, que veio aqui compartilhar um pouquinho das experiências dele com pecuária, confinamento também, é um cara que sabe muito. É isso aí, né, Luiz? É isso, hoje eu atuo como franqueado da ProBeef Cargill na região de Marília, que é uma micro-região que atende 18 municípios, e com foco exclusivamente em gado de corte, nenhum outro tipo, nada de leite, nada. Então Você tem saudade de vaca de leite, vai, fala a verdade. Não, foi uma boa experiência na época, mas hoje é só gado de corte já há 6 anos e meio nesse ramo de só o gado de corte, com grande atuação em confinamento, como você disse, mas também tem muita coisa de pasto. Coisa boa. Ô Luiz, explica como é o produto que você trabalha. Aqui a gente não tem problema com marca, não tem rabo preso com ninguém, aqui o negócio corre como deve ser. Explica como é o produto, fala abertamente como funciona, como que não funciona. Explica que tem um pessoal que está acompanhando a gente. Grande parte não tem conhecimento algum do que a gente faz, do que a gente vive. Então, explica, por favor, o que é o material que você trabalha. Bom, eu trabalho na área de nutrição de ruminantes, vendo toda a parte de suplementação. Então eu trabalho na venda da suplementação, todo o suplemento mineral, minerais aditivados, proteicos energéticos, tem um pouco de ração pronta também e núcleos de confinamento. Então basicamente é isso que é os produtos de venda. E aí junto com a venda vai a assistência técnica, como eu sou zootecnista de formação, né? Os clientes que adquirem os nossos produtos têm a assistência para o melhor uso, para a formulação da dieta, treinamento de mão de obra. Então toda essa parte de assistência no dia a dia das fazendas a gente entrega junto com o produto. Entendi, acho que até uma coisa útil da gente trocar uma ideia sobre como que é a atuação de um zootecnista dentro da propriedade. Bom, tem várias frentes, mas como eu estou atuando hoje... O que muda a princípio do trabalho que você faz sendo um zootecnista e o Miguel sendo veterinário, por exemplo? Bom, na verdade, sim. Os dois podem atuar mais ou menos na mesma área, mas o zootecnista estou muito focado na parte de nutrição e manejo desses animais. Então, a minha visita básica numa propriedade é identificar todos os pontos que podem ser melhorados em manejo. No caso de confinamento, a gente faz coleta dos ingredientes para mandar para análise, para formular uma dieta personalizada. E vai atuar nessa parte da formulação, treinamento da mão de obra para executar toda essa formulação de uma forma correta, que até a gente brinca, né? A formulação existem 3 ou 4 formulações, que é a que a gente formula, a que é batida, a que é distribuída e a que o animal efetivamente consome. Então, para que tudo isso tenha a menor variação possível, a gente atua no treinamento da mão de obra, para que isso chegue no coxo lá e gere resultado, né? Porque o final é o resultado para o pecuarista. Os animais tenham mais desempenho e que o cara tenha mais lucro. O zootecnista ele tem uma pegada mais direcionada para a parte nutricional, para a parte produtiva. O veterinário ele acaba tendo um leque de atuação um pouquinho maior, que aí acaba a parte clínica. Foco mais na saúde. Ali. Isso. Também atua um pouco na linha da zootecnia, mas é mais essa parte clínica que acaba atuando. Embora a gente tenha grandes veterinários aí que também atuem muito mais como zootecnista do que como veterinário. E o nosso amigo Miguel, eu acho que é um deles, né? Que atua como nutrição também, além da parte de saúde, né? Então já trabalhamos juntos em algumas oportunidades. Tá lembrando ali em cima tomando um café da época do Nobre, né? Exatamente, Você foi judiado por algumas pessoas, né? Pois eu falo que eu tenho o grande prazer de ter sido estagiário do Nobre, na época que tinha o Nobre aqui em Bauru. Núcleo de ovinocultores de Bauru e região, para quem não sabe.
E eu fiz meu estágio curricular no Nobre. O Miguel foi meu orientador técnico, foi quando eu conheci o Miguel, Meu Deus do em céu. 2008, 2009. Pagou os pecados, né? Então já são 17 anos que eu conheço o Miguel. E junto com ele tinha o Chico Borborema, o Zeco, que é aqui de Bauru, e várias personalidades do Nobre que não tem como esquecer. Alexandre Tolói, Seu Raja, pai do Miguel, o Zeco. Então, saudosa Watson, Helena, João, Teru. a saudosa Helena. Então, várias pessoas que eu falo que foram importantíssimas na minha formação. A aprovação que eu tive deles como profissional foi muito bom pro início da minha carreira. Para você, ouvinte, que está acompanhando, que tem a ambição aí de buscar uma oportunidade numa profissão profissional do agronegócio, tá aqui um cara que é versátil. Atuou já com ovinocultura, atuou já com bovinocultura de leite, com leite, né, vacas de leite, e agora está atuando como corte. Então, tá aí, é uma opção, mais uma profissão que te dá o leque de atuar em diferentes cadeias produtivas aí e fazer proteína animal para nutrir o mundo. Lembrando rapidão, você que está procurando um emprego na área rural, manda seu currículo aqui pra gente, osreisdocoxo@gmail.com. Nós temos um banco de currículo, quando o pecuarista precisa, ou produtor rural precisa, ele manda mensagem e a gente encaminha o seu currículo sem distinção de coisa nenhuma, a gente manda o banco e a pessoa entra em contato com você. Tá feito? Luizão, da onde você conheceu a figura? Foi no Nobre mesmo? Foi no Nobre, na época eu estava procurando o estágio curricular. E, sinceramente, eu não me lembro quem que indicou. Sei que me passaram o telefone do Miguel. Não dá nem pra xingar a pessoa hoje em dia. Não, mas... E aí marcamos um café, lembro até hoje, no France Café da Getúlio. E ele e o Zeco me receberam lá e conversamos e demos início ao estágio no segundo semestre de 2009, que foi o ano que eu formei. E eu lembro que eu dormia no Nobre, na sede do Nobre na época. Ficava aqui a semana toda atendendo as propriedades. Aí aprendi muito, muito, muito. A sede do Nobre é onde é o Sindicato Rural hoje. Então, pensa é. no Júlio Frio. Exatamente. Pequeno Luiz Paulo com os olhos marejados de colmeia. Dormia no colchãozinho no chão, mas foi muito bom. O Nobre, para você que está ouvindo e assistindo a gente, o Nobre, dentro do Melo Moraes, tem um sindicato rural. E ao lado do sindicato rural, na parte inferior, tinha um pequeno curral ali, que a gente fazia o leilão de ovinos, né, do Nobre. Era muito, muito bacana durante a Expo Bauru. E agosto era frio com força, né? É verdade. Ô, Luiz, vamos lá. Sou eu um grande ou um pequeno pecuarista que quer iniciar um projeto de engorda de bovinos. Certo. Qual que é o olhar clínico? Qual que é a sequência de trabalho que o Luiz pode propor para essas pessoas? Quais são as dicas, enfim? Eu acho que o primeiro passo eu sempre falo para quem entra em contato, conhecer a propriedade, ver o que a pessoa, que o pecuarista tem de estrutura, fazer, porque às vezes o cara quer fazer, eu quero fazer um confinamento, e a gente chega na propriedade, não tem zero barracão, não tem equipamento nenhum, e ele acha que em um mês ele vai conseguir montar tudo e não tem muitas vezes a noção. Às vezes o cara ganhou a loteria, dá. Tudo bem, nesse caso sim, mas às vezes ele não tem a noção do quanto custa essa estrutura, de como que é para montar tudo isso. Até eu falo, tô com esse número fresco na cabeça, que eu fiz um projeto semana passada, uma pessoa entrou em contato, investidor, não é da área. Eu queria montar um confinamento para 500 cabeças. Então só de estrutura é 2 milhões e 200. Que delícia. Fora o gado. Então nós estamos falando aí de um start aí de pelo menos 7, 8 milhões para ter um giro razoável. Mas, e aí, lógico... Para se pagar em quanto tempo? No caso desse projeto, vendo um lucro médio dos últimos anos, aí se pagaria em 4 anos e meio. Então, muitas vezes o pecuarista que chama não tem essa noção do tempo que demora para retornar esse investimento. E lógico, aí a gente direciona para outros tipos de engorda. Hoje a gente tem semi-confinamento, TIP, tem fábricas parceiras para bater ração pronta. E não que o cara não vai engordar. Algum jeito, alguma forma nós vamos encontrar. Ou simplesmente vamos direcionar, seu caso não é para isso. Se você entrar nisso vai perder dinheiro. Às vezes é responsabilidade nossa como profissional falar isso pro cara. Não, eu recebi uma mensagem de um cara falou assim: eu tenho um cliente que quer aposentar, quer comprar uma propriedade para não ter trabalho. Só se pensando, eu falei, eu conto ou deixa aprender sozinho? Um terreno talvez ele tenha menos trabalho. Pode ser.
Fazenda, se não desse trabalho, eu não falava assim fazenda, né? Que é sempre fazendo. Ô Luiz, você falou aqui de alguns tipos de engorda, por exemplo, de semi-confinamento, né? Que é a engorda do animal a pasto, e você falou de uma sigla, que é a TIP. Exato. Explica pro público o que é a TIP. A TIP, a sigla significa terminação intensiva a pasto. O que é? É uma engorda mais especializada, mais intensiva, onde a gente vai aumentar, basicamente, explicar bem básico para quem também não é do ramo entender que ouve a top, aumentar a quantidade de ração com esse animal a pasto. Com isso a gente consegue aumentar a lotação e a nutrição básica, 95% dos nutrientes ingeridos vão vir da ração formulada, do concentrado, de uma ração mesmo. Então a TIP é basicamente isso. Para ter uma ideia de lotação, a maioria dos projetos de TIP aí chega a trabalhar com 10, 12, até 15 animais por hectare, enquanto a média nacional aí numa engorda tradicional ou numa recria é de um animal por hectare, 2 talvez, enfim. E conforme vai se especializando e melhorando os resultados, vão aumentando essas lotações. Mas a TIP proporciona isso, ganhos próximos ao confinamento, um rendimento de ganho. O que é um rendimento de ganho? Tudo que ele ganha de peso vivo que transforma em carcaça, que vira carne efetivamente. Até melhor que o do confinamento. A porcentagem que isso vira carne, vira carcaça. Qual que é a diferença da TIP pro confinamento? O confinamento é um sistema totalmente fechado. Onde o ambiente é 100% controlado. E toda a parte vai direto no coxo. Tanto a ração, concentrado, quanto a fibra que o animal precisa. E na TIP a fibra vem do pasto. Ele ainda continua pastando. É basicamente isso. E ele tá aberto, né? Tá no pasto ainda. Como o nível de arraçoamento é grande... Nível do quê? Arraçoamento, de fornecimento de ração tomou sopa de letrinha hoje cedo, hein? Ele vem inspirado. Não, tô falador hoje. Como o nível de fornecimento de ração é grande, né? O consumo de fibra acaba sendo menor. Então, por isso que você consegue fazer esse aumento de concentração de animal por área. A gente tem o famoso efeito de substituição. O que a gente fornece no coxo, ele deixa de comer do pasto. Então, sobra mais capim para a gente colocar mais animais para consumir esse capim ali. Então, basicamente é isso. Uma conversa técnica que a gente descobriu que boa parte dos nossos ouvintes aprecia tudo isso. Hoje... Fora essa parte da nutrição, você trabalha com mais... O que mais que você trabalha com mais alguma coisa com isso? É somente isso? Hoje eu estou exclusivo na nutrição. Não tem nenhum outro ramo junto. Estou exclusivo da nutrição já há 6 anos, exclusivo com a nutrição. De gado de corte, né, como eu tinha dito. E somente com a marca ProBeef também. E a entrega como eu falei... É a parte da nutrição, os produtos de nutrição, escolhidos ali e determinados de acordo com cada caso, né? Cada fazenda tem uma particularidade, então a gente usa isso. Mas assim, o corte pela franquia ou por decisão sua? Exclusivo do corte? Acho que os dois casos. Eu sempre me identifiquei muito com corte, até quando eu trabalhava com leite, que nós trabalhamos com leite junto também. Eu até comentava com o pessoal que trabalhava junto, se eu tivesse a oportunidade de ir pro corte, eu iria. E quando a oportunidade surgiu, eu realmente fui, porque eu sempre gostei muito do corte, desde cedo. E desde quando era moleque, né? Sempre gostei do corte. Então, e aí depois a empresa também trabalha mais especializada, tem outras empresas de nutrição, como eu trabalhei no passado já também em outra empresa, que atendia leite, corte, ovinos, cavalo, enfim. E nessa é só no corte. Então, as duas coisas direcionaram o gosto e a empresa, acho que trilharam o mesmo caminho. Hoje na sua atuação ali na região de Alvilândia, Marília ali, você ainda vê bastante criador de pasto, criador de pasto não, né? Vacada, criadeira em pasto, o seu mercado ali tá mais de recria, mais engorda, como é que tá o seu mercado ali? Na região de Marília diminuiu muito a quantidade de vaca, muito mesmo, a quantidade de cria reduziu bastante, ainda tem alguns criadores grandes, mas são poucos, a gente conta nos dedos. E o último levantamento que a gente tinha feito em 2024, com a entrada do eucalipto principalmente, tinha reduzido só nos municípios que eu atendo, nos 18 municípios que eu atendo em volta de Marília, 38 mil vacas a menos. 38 mil vacas por rebanho nacional não é nada, mas para uma micro-região é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Vamos colocar aí na média, são pelo menos 19, vamos colocar 10 mil bezerros a menos, no mínimo. No mínimo, para colocar um número ruim, né?
E 10 minutos Isso em uma nessa micro-região, né? Nessa micro-região, sem contar Bauru, que também tem muito eucalipto, sem contar pro lado de Chaporã, a gente indo mais pro lado de Ourinhos, e só na micro-região que eu atendo, que é a micro-região de Marília. É complicado. Zão, nós vamos fazer uma pausa aqui nessa primeira parte do nosso Top FM. A gente volta no nosso canal do YouTube. Okay. Então, senhoras e senhores, acompanhem a gente, youtube.com/os Reis do Coxo, /os Reis do Coxo. Vamos dar sequência lá, com o apoio da Top FM, a maior rádio sertaneja do Brasil. Esse foi mais um Os Reis do Coxo. Até sábado. Tchau.